Muito bem. Hoje é a terceira semana que nós estamos falando sobre segredos da prosperidade bíblica do povo judeu. Nós dizíamos desde nosso primeiro encontro que apesar da nação de Israel ser muito pequena, ela é praticamente o tamanho do nosso estado do Sergipe. Israel cabe dentro de Sergipe. Quem já teve a oportunidade de conhecer Sergipe, sabe que você atravessa aquele estado num dia, tanto de norte a sul, como de leste a oeste. Como eu estive lá e comprovei, dá para atravessar num dia, passando por praticamente todas as cidades. Assim é Israel, uma nação pequeníssima. E esta nação pequena corresponde a 0,1% da população, 0,1% da população mundial. Então, judeus correspondem a 0,1% de toda a população mundial. No entanto, 10 a 12%, 10 a 20%, melhor dizendo, de todas as pessoas milionárias e bilionárias do mundo são judeus. Se nós calcularmos que a população de judeus no mundo é 0,1%, e no entanto, de 10 a 20% dos milionários e bilionários do mundo são judeus, é uma proporção muito grande, né? De judeus que realmente são milionários e bilionários. Mas nós não estamos falando em prosperidade no sentido de riqueza material. Não é isso. Esse é apenas um dos aspectos da prosperidade. Que eu tenho cuidado de dizer aqui desde o primeiro dia, tem muitas pessoas que são prósperas ganhando um salário mínimo. E outras pessoas com muito mais, não têm prosperidade, não têm qualidade de vida, não têm bom êxito na vida, ok? E como já dizia o ditado, existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro. Então, ter dinheiro não significa ser próspero. E o contrário também é verdade. Não ter muito dinheiro não significa que a pessoa não seja próspera. E um dos erros da chamada teologia da prosperidade é achar que quem não tem muito dinheiro é porque não é abençoado. E aqueles que têm muito são abençoados. Não, este é um erro. Ter muito dinheiro não é sinal da bênção divina. Mas aquela pessoa que é próspera, que tem bom êxito em tudo, esse pode ter certeza que é uma pessoa abençoada e agraciada por Deus. Amém? Bom, queridos, uma palestrante judia, falando sobre o bom êxito da nação de Israel, ela atribui o bom êxito, o sucesso da nação de Israel ao conhecimento. Mas por quê? Eu comecei a pensar, analisar, descobri que ela tem razão. Porque o conhecimento do povo judeu é uma coisa tremenda. E por que eles adquiriram tanto conhecimento? Porque eles foram obrigados a adquirir conhecimento. Ora, uma nação que no início da sua formação esteve escravizada no Egito por 430 anos. Depois peregrinou 40 anos no deserto. Depois de um tempo, quando já estavam estabelecidos na sua terra, foram exilados na Babilônia por 70 anos. Na época da Segunda Grande Guerra Mundial, eles foram exterminados em cerca de 6 milhões da sua população. Peregrinaram por terras estrangeiras e só voltaram a ser uma nação constituída oficialmente no ano de 1948. Então é uma nação praticamente bem jovem, bem nova. No entanto, queridos, pasmem,
50% de todos os prêmios chamado Nobel são de judeus. 50% dos grandes nomes que conquistam o prêmio Nobel, seja na área da medicina, ciência, artes, comunicação, são judeus. Por quê? Eles, devido às circunstâncias às quais eles foram submetidos, tiveram que adquirir conhecimento. Ora, um povo vivendo em terras áridas, 70% do território de Israel é deserto. O que eles precisariam para sobreviver naquelas condições? Conhecimento. Daí eles conseguiram descobrir inventar muitos e muitos equipamentos, por exemplo, para tornar a água do mar em água potável, através da dessalinização, através da técnica de irrigação, chamada gotejamento, e outras técnicas, eles conseguem, se vocês virem, prestarem atenção naqueles vídeos que nós temos passado sobre Israel, vocês podem ver que a gente anda, como o pessoal que vai integrar a caravana aí, e depois tem uma boa notícia sobre a caravana, o pessoal que vai integrar a caravana vai perceber que você anda quilômetros e quilômetros pela estrada, e você vê flores de um lado e de outro, dos mais diferentes tipos e espécies. Como pode, numa terra seca, florescer daquele jeito? Eles têm um sistema de irrigação, queridos. Onde você passa, que tem um canteiro, você vê uma mangueirinha toda furadinha, e aquela mangueirinha toda furadinha vai fazendo com que as plantas sejam irrigadas constantemente, através da técnica do gotejamento. Gotículas de água vão irrigando aquela plantação diariamente, constantemente. Então está aí, queridos, uma prova de que é possível fazer o deserto florescer. Em Isaías 35, uma promessa de Deus diz que o deserto floresceria. Olha só, se você abrir lá, olha só que interessante esta profecia de Isaías, que me veio agora à mente. Não sei se o microfone está muito baixo, está um som um pouquinho abafado, não sei se tem condições de deixar um peso a mais na voz. Não sei se vocês estão ouvindo bem aí, se está bem claro, mas estou sentindo a minha voz meio presa. Diz assim, olha, Isaías 35, o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo, e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Sarom. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Aqui fala do resplendor do Carmelo. Vocês viram no vídeo de domingo passado como são lindos os jardins que circundam o Monte Carmelo em sua subida. Coisa linda demais, né? Então, olha, é um florescimento assim sobrenatural. Obrigado, agora sim. Agora eu estou sentindo minha voz mais solta. Estava com a voz presa, não queria sair nesse microfone. Agora sim. Então, queridos, tudo isso, graças ao todo esse conhecimento, graças à necessidade. Gravem bem isso, queridos. Necessidade tem a ver com conhecimento. Dificuldade tem ligação com conhecimento. Circunstâncias que você atribui à sua vida, difíceis, situações complicadas, vão te trazer conhecimento. Porque é uma necessidade. Quando nós estamos numa situação difícil, o que nós precisamos buscar para sair daquela situação difícil? Conhecimento. Diz que os grandes empreendimentos da vida surgiram através de dificuldade na vida das pessoas. A pessoa passou por uma dificuldade, aí teve que usar a criatividade. Passou por uma crise, usou a criatividade. Porque se você tirar a palavra S, a letra S da palavra crise, fica
crie. É nas maiores dificuldades que as pessoas têm inspiração para criar coisas, descobrir, empreender. Olha só que interessante. Então, queridos, conhecimento tem a ver com dificuldade. De tanto Israel passar por dificuldades, ter que extrair água do deserto, ter que sobreviver aos ataques dos inimigos, ter que se defender. Porque hoje, os maiores equipamentos de segurança do mundo são inventados em Israel. Porque eles tiveram necessidade de se defender. E a necessidade de se defender fez com que eles adquirissem conhecimento para inventar os equipamentos da mais alta tecnologia em defesa. Por exemplo, eles têm aqueles Iron Drones que aplacam os mísseis em pleno ar. Então, o país vizinho ali manda um míssil para a terra deles, o míssil é aplacado no próprio ar, como se fosse um escudo de metal, um escudo de ferro no ar, aplacando aquele míssil. Eles tiveram que inventar isso por quê? Por causa da necessidade, muitos inimigos, muitas guerras. Então, olha, os maiores equipamentos na área médico-hospitalar são inventados em Israel. Porque eles não tinham apoio de outras nações, precisavam criar o seu próprio sistema médico-hospitalar. Se você pegar o seu smartphone, a maioria das peças que estão aí dentro do smartphone foram inventadas em Israel. Então, queridos, conhecimento é responsável por muito sucesso, por muita prosperidade do povo judeu. Agora, nos 2 primeiros encontros, nós falamos sobre 2 bases da prosperidade do povo judeu. A primeira, que é a excelência, que eu fiz questão de colocar como primeiro, e a segunda, que poderia ser colocada como primeira, é a obediência aos princípios bíblicos. Mas por que eu falei da excelência primeiro? Porque até para você meditar, refletir, obedecer, aplicar os conhecimentos da palavra de Deus na tua vida, você precisa de excelência, não precisa? Excelência o que é? É fazer tudo bem feito, tudo da melhor forma. Então não adianta eu simplesmente ler a Bíblia, ler a palavra de qualquer jeito, com pressa, correndo, e não meditar com excelência, aplicando cada ensinamento da palavra de Deus na minha vida. Por isso que eu fiz questão de falar primeiro sobre a excelência e depois sobre a obediência à palavra e aos princípios bíblicos, que é a base. O mais importante de tudo, que é realmente o segredo da prosperidade do povo judeu, obediência, amor, dedicação à palavra de Deus. O próprio salmista Davi, no Salmo 119, versículo 79, diz: ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação todos os dias. A Josué o Senhor falou, no capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Medita no livro da palavra da lei, dia e noite, e faze tudo conforme está escrito. Só assim prosperarás e irá bem em todas as coisas. Salmo 1 diz, bem-aventurado, feliz, mais do que feliz, felizardo, hiper feliz, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois esse varão será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam sempre verdes, mesmo no ano da sequidão. Esse varão que medita na palavra dia e noite é como árvore plantada às correntes das águas, sempre irá bem, e tudo o que ele fizer prosperará. Pelo contrário, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso não sobreviverão na congregação dos justos. Então, queridos, olha só. Amor, dedicação,
zelo no estudo da palavra de Deus, na reflexão da Bíblia, são bases. Lembra que nós falamos domingo passado, naquela pregação sobre Elias vencendo os profetas no Monte Carmelo? Lembra que eu falei que após Elias vencê-los, fazer fogo cair do céu, ele mandou que matassem aqueles profetas de Baal, que era em número de 400 profetas de Baal e 450 de Azera, que comiam à mesa de Jezabel. O que Elias dá ordem a eles? Matem os profetas de Baal, lá no ribeiro de Quizon, lá no riacho de Quizon. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado para falar isso, principalmente sair na internet, porque o povo vai achar que a Bíblia está mandando matar. Não é isso. Aquele tempo era outra coisa, era outra dispensação, era outra situação. Hoje a Bíblia não manda matar ninguém. Mas aí tem para nós um paralelo, que a espada daquele tempo, hoje, é a palavra de Deus, queridos. Então, palavra neles. Era isso que Deus estava. Se Deus fosse hoje, falasse isso hoje, não ia falar, matem os profetas de Baal a espada, lá no riacho de Quizon. Não. É, palavra neles. Vença eles através da palavra, que é a espada. Nos nossos dias, essa é a espada, a palavra de Deus. Entenderam, queridos? Então, o que a lição de Elias nos traz? Não adianta somente ter o fogo, é necessário ter a espada, a palavra de Deus. Que o fogo caiu lá no Monte Carmelo, mas a espada cortou lá no ribeiro de Quizon, lá no vale, que vocês viram ali, o vale do Megido. O riacho de Quizon passava ali por baixo, e ali a espada comeu solto. Então, é necessário fogo do céu, mas palavra também, espada. Senão a vitória não é completa. Então, queridos, hoje em dia, há muita preocupação, muito ênfase, muita busca pelo poder do fogo, pela emoção, por sentir, mas poucos querem pagar o preço, como vocês aqui hoje, e os que estão também assistindo, de buscar a palavra de Deus, buscar conhecimento, para que a gente possa ter vitória. Lembre-se, uma das razões que uma das especialistas e conhecedoras, profunda conhecedora do povo judeu, deu para a prosperidade, o crescimento da nação judaica, conhecimento. E para o nosso crescimento espiritual, e para a nossa prosperidade espiritual, conhecimento, queridos, conhecimento da palavra de Deus, isso garante, olha, o nosso desenvolvimento, garante o nosso crescimento, garante a nossa prosperidade. Se fosse assim, o Salmo 1 não falaria isso. Se não fosse assim, Josué 1,9 não falaria isso. Mas conhecimento é base, queridos. A Bíblia diz, o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Oséias, o profeta, orientou o seu povo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a alvorada, a sua vinda é certa. Ele se revelará a nós como a chuva seródia, a chuva tardia que rega toda a terra. Queridos, busquem o conhecimento. O apóstolo Pedro disse, olha, buscai ardentemente o conhecimento da palavra, como se fosse o leite materno, como a criança busca e anseia pelo leite materno, para que vocês possam crescer. Então, queridos, não existe prosperidade, não existe bom êxito, não podemos ir bem na vida se nós desprezarmos o conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento é base. E para que nós possamos assentar bem essa base, excelência em tudo que nós fizermos. Bom, queridos, agora nós já temos a base da nossa construção. Não temos palavra e excelência. Excelência e palavra. Agora vamos construir os pilares dessa construção. Vamos erguer os pilares
para depois nós fecharmos as paredes com uma base e também colunas bem firmes. Então, o primeiro pilar, ou a primeira coluna, para termos bom êxito, prosperidade na vida, é chamado na Bíblia, no livro, está tudo no livro de Provérbios. Provérbios é sabedoria pura. Então o livro de Provérbios diz que para nós irmos bem na vida, temos que zelar pelo nosso bom nome. Vamos ver onde está? Provérbios 22, 1. Provérbios capítulo 22, 1 diz assim: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas, e desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Olha, na minha tradução aqui diz assim, a boa reputação, mas talvez na sua tradução vai estar o bom nome. Olha aí, está dizendo que o bom nome, na maioria das traduções está o bom nome. Então, o bom nome vale mais do que grandes riquezas. E desfrutar de boa estima, ser estimado, vale mais do que prata e ouro. Você tem um bom nome? Não estamos falando de fama, mas estamos falando de nome. O que primeiro vem à mente das pessoas quando lembra de você? Aquela pessoa, bom caráter, firmeza. Poxa, aquela pessoa é sensacional. Ou então a pessoa fala, vixe, esse é um caloteiro. Eita, esse aí deve, não paga. Eita, esse aí, cuidado, mau caráter. Eita, cuidado, má companhia, fuja. Não tem pessoas assim que a gente automaticamente qualifica, não é mesmo? Quando alguém fala da pessoa, acende uma luz vermelha, ou então abre uma porta. Então, o nosso nome ou vai fechar portas, vai acender luz vermelha, um alarme para outros, ou vai abrir portas. Não, isso aí pode confiar, de olho aberto. Gente boa, bom pagador, boa conduta, bom caráter, olha, gente nobre, gente fina. Então, quem tem um bom nome, pode ter certeza que tem muito mais do que ouro e prata. Quem tem um bom nome, tem uma riqueza. É mesmo, né? Até quando você não tem dinheiro, o seu nome vale. Você vai ali na venda da esquina, o pessoal fala, não tem problema não, pode levar, depois você traz que eu sei que você paga. Olha, não é por nada, eu estou aqui nesse Itapema há mais de 30 anos. Qualquer estabelecimento comercial que eu for aí, se de repente eu chegar lá e esqueci minha carteira, esqueci meu cartão, eles falam, pode levar, pastor, que a gente conhece, a gente sabe que você vai pagar. Qualquer lugar que eu compro aí, pode ter certeza que eu tenho esse crédito. Por quê? São 33 anos zelando pelo bom nome, né? Para nunca comprar alguma coisa e ficar devendo e não pagar. Então é importante. O bom nome vale muito mais do que riqueza. Se você tem um bom nome, pode ter certeza que você é rico, você é próspero. E isso o povo judeu zela muito bem, tá? Seja mais um judeu que realmente é fiel às Escrituras, fiel aos seus princípios, jamais vai ser um caloteiro, ou jamais vai ter uma reputação indigna, ou jamais terá um péssimo nome. Sempre vai ter um bom nome. E o mais, como é que você gostaria de ser lembrado ou lembrada quando você partir dessa vida? Tem pessoas que realmente deixam saudades, né? Tem pessoas que você... Aliás, a maioria das pessoas depois que morre se torna bom, né? Pode ser o pior sujeito, mas você vai no velório e você só vê as pessoas. Era uma boa pessoa. Mas tem realmente pessoas que deixam uma marca positiva. Outros, né? Já nem gostam de ser, as pessoas nem gostam de lembrar porque realmente deixaram alguma marca negativa. Mas vamos lá. Segundo pilar, ou a segunda coluna.
é chamado de mentoria ou aconselhamento. Os judeus prezam muito pela mentoria, pelo aconselhamento. Se eles vão empreender alguma coisa, eles buscam conselhos. Isso é bíblico. Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22, o que está escrito lá? Olha quanta sabedoria no livro de Provérbios, hein? Provérbios 15, 22 diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Talvez na tua tradução esteja: na multidão de conselhos está a sabedoria, não é assim? Então, olha, mas isso quer dizer exatamente isso aqui, ó. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E isso também depende de com quem você vai pedir conselho. Com quem você pede conselho quando você tem algo a fazer, a decidir, a empreender? É claro que você vai procurar um especialista naquela área, né? Se você quer investir seu dinheiro de alguma forma sólida, rentável, você vai procurar quem? Um especialista nessa área. Se você está com problemas na área conjugal, matrimonial, você não vai se abrir para aquela sua amiga, para aquele seu amigo, né, que talvez não vai ajudar em nada e vai piorar a situação. Vai procurar alguém que seja uma pessoa idônea ou idônea para te dar um conselho naquela área. Em tudo, queridos, em tudo, em todas as áreas da vida, seja qual for a nossa necessidade de conselho, temos que buscar em quem realmente possa nos ajudar. O judeu é assim: se ele vai empreender algum negócio, mas ele não tem experiência daquilo, ele busca, por exemplo, um rapaz novo, ele diz para o pai: olha pai, eu queria abrir uma avícola. Aí o pai dele vai dizer: mas você entende de aves? Comércio de aves, avícola? Não. Olha, filho, eu também não entendo. Mas vamos procurar o seu José, o seu Yosef, lá da outra esquina, ou da outra cidade, que ele tem experiência nessa área. E ele vai nos dizer, ele vai nos falar sobre o que é termos uma avícola, se realmente é um bom negócio ou não. Aí pai e filho vão até outra cidade, na casa do senhor Yosef, para perguntar: olha, a gente soube que uma certa época o senhor tinha uma avícola, como que é o negócio de vender aves? E assim eles vão procurando buscar conselhos de quem pode realmente lhes ajudar. Uma estatística mostrou que o Brasil é o país que mais empreende em todo o mundo. Empreendimentos, pequenos negócios, ou pequenas empresas, ou grandes empresas. É o país que as pessoas mais abrem novos negócios. País de empreendedores. Legal. Mas também é o país que as pessoas mais fecham negócios abertos. Devia ser por causa da proporção. Se é o país que mais empreende, mais abre negócio, é o país que mais fecha, mais quebra, é porque se é o país que mais fecha, mais quebra, é porque empreende mais. Mas não, a proporção está em desigualdade com outras nações que empreendem menos, fecham menos. Há uma desigualdade. Então, há muito empreendedorismo, mas sem sabedoria, sem buscar conhecimento. Vocês sabiam que 90% dos milionários, bilionários, que ganharam prêmios em loteria, Loto Fácil, concursos, e até mesmo esses programas televisivos aí que pagam uma fortuna para o vencedor, tipo esses reality shows. Você sabia que 90% das pessoas que um dia ficaram milionárias assim, ganhando fortunas da noite para o dia, 90% se tornaram pobres novamente em pouco tempo? A maioria. Outro dia num programa aí de televisão, mostrou um camarada
que ele havia ficado milionário ganhando na loto, esses prêmios aí de loteria. 5 anos depois, ele estava passando necessidade, dormindo na calçada de uma praça. Foram entrevistar ele e ele começou a dizer, olha, ganhei realmente dinheiro, mas assim que eu ganhei aquela fortuna, em vez de eu investir num imóvel próprio, eu fui morar no hotel, ele era da Bahia, Salvador, ele foi morar no hotel mais caro de Salvador. Vocês viram essa matéria? Fui morar no hotel mais caro de Salvador, pagava uma fortuna, numa suíte presidencial. Só porque ele tinha muito dinheiro, então, ganhou muito dinheiro, então, não deu valor, pagava aquela fortuna em diárias de hotel. Roupa, ele não lavava, usava uma roupa, sujava e jogava fora. Comprava roupas de marca, as mais caras, e não lavava, não usava uma roupa mais de uma vez, sempre tirava uma e jogava fora. Tudo roupas caras. O que aconteceu? O grande prêmio de loteria que ele recebeu foi embora em 5 anos. Ainda durou muito. Durou muito, né? 5 anos ele perdeu tudo. E estava vivendo ali na praça. Em frente ao hotel que antes ele pagava diário, estava vivendo agora em frente ao hotel, numa praça. E assim queridos, jogadores de futebol que não souberam administrar suas riquezas. Quem não se lembra do jogador Miller, do São Paulo, seleção brasileira, ganhou muito dinheiro, muito dinheiro. Teve uma época que ele se converteu, se afastou. Hoje, não sei se ele ainda continua pastor, mas se tornou pastor. Passou uma matéria na televisão também, mostrando que há pouco tempo ele vivia de favor, morando num puxadinho da casa de um amigo, também ex-jogador de futebol, porque ele não tinha dinheiro para pagar uma casa, ou perdeu tudo, não ficou nem com um imóvel para ele. Olha só, queridos, gastava com noitadas, farras, boates e tudo, bebidas, e o dinheiro foi embora. Então, queridos, olha, é verdadeira a estatística que mostra que 90% das pessoas que ficam ricas, milionárias, da noite para o dia, perdem tudo em menos de 5 anos. Eu já conheci um ganhador de loteria, que ficou muito rico, e me chamaram para fazer uma visita na casa dele, orar por ele. Precisa ver, ele estava sem dinheiro para pagar o aluguel da casa dele, morando numa casa bem precária, e sem dinheiro para pagar o aluguel. E foi confirmado que ele foi um dos milionários. Ganhou na loteria, fez um monte de investimento errado, comprou postos de gasolina sem entender nada do ramo, não procurou conselho, olha como é bom os bons conselhos. Pegou dinheiro e investiu errado, investiu numa rede de postos de gasolina e faliu. E perdeu tudo. Então, queridos, é verdadeira a afirmação que sem conselhos os empreendimentos não vão à frente. Não há bom êxito. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros e bons conselheiros. Não adianta ter muitos conselheiros se não forem bons. Terceiro pilar, ou a terceira coluna, amar a disciplina. Quem que gosta de disciplina? Quem gosta de ser corrigido? Quem gosta de ser repreendido? Mas sabia que esse é um dos segredos da prosperidade do povo judeu e está em Provérbios? Provérbios 13, 18. Olha lá o que diz Provérbios 13, 18. Queridos, guardem esses conselhos, esses pontos são sabedoria pura da Bíblia para nós levarmos por toda a vida, se quisermos ter bom êxito. Tá? Provérbios 13, 18. Olha o que diz: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Olha só, você não imaginava, né? Que um dos segredos da prosperidade é amar a disciplina, amar a repreensão. Porque muita gente não gosta. A gente fala para o bem, fala, você precisa melhorar nisso, querido, está mal, precisa aperfeiçoar, precisa melhorar,
precisa se dedicar, precisa se aplicar. A pessoa fala, não enche, eu sei o que eu estou fazendo, não quero o teu conselho, não quero tua disciplina. A pessoa vai mal, vai cair na pobreza, porque não aceita a repreensão, não aceita a disciplina, não aceita que ela está errada. Quando, de outra forma, a pessoa aceita a repreensão, aceita a disciplina, percebe que realmente está errada, ela tem tudo para ir bem, para ter bom êxito na vida. Então, siga os conselhos sábios de Provérbios. Ame a repreensão. Não trate a pessoa que está te repreendendo justamente, corretamente, como inimigo. Inimigo é aquela pessoa que te bajula, que bate nas suas costas, fala, olha, parabéns quando você está errado, você está indo bem quando você não está indo mal, olha, está tudo bem, cuidado com o bajulador, as pessoas bajuladoras, as pessoas que só te elogiam, cuidado. Ame, sim, aquela pessoa que te repreende. O seu verdadeiro amigo é aquele que está te repreendendo sempre, né? É aquele que está te disciplinando, é aquele que fala a verdade, né? Que fala com sinceridade, que fala na tua cara, que fala na lata, na bucha. Então valorize essas pessoas, valorize que são verdadeiros amigos, tá? Não somente o bajulador. Muito bom, queridos. Quarto e último pilar, ou a última coluna, Provérbios 11, 24 a 25. Provérbios 11, 24 a 25. Eu estou falando sobre o quarto e último pilar ou coluna, mas isso não quer dizer que o estudo acaba aqui. Talvez vai acabar semana que vem, com um fechamento de ouro, tá? Mas o quarto pilar ou quarta coluna para a gente fechar aí a nossa construção, aliás, deixar a nossa construção já preparada para receber o teto, as paredes, é Provérbios 11, 24 e 25, falando das bases e agora falando das colunas. Depois vem o fechamento, fechar as paredes e cobrir então o telhado, tá? Mas Provérbios 11, 24 a 25 diz assim, ó, quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar, e cai na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vou ler de novo, olha. Quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Queridos, nós temos uma cota de Deus. Deus nos dá sempre a nossa provisão, sempre. Só que existem algumas pessoas que recebem um pouco além daquilo que lhes é necessário. Recebem além. Ou até mesmo a gente, vez por outra, recebe algo que é além do que aquilo que a gente está precisando. Por quê? Deus faz isso com um propósito. Porque que para algumas pessoas, elas têm muito mais do que elas precisam. Existe uma razão, existe um motivo. Não é para aquela pessoa reter aquilo que ela tem além do que ela precisa. Deus permitiu nas mãos daquela pessoa ter muito mais além do que ela precisa, para ela poder distribuir, para ela poder dar, para ela poder ser uma provisão para outros. E se a pessoa reter, ela vai empobrecer. Agora, se ela distribui, ela vai receber mais e mais e mais, porque Deus confia que ela vai estar distribuindo. Então, há uma promessa para aquele que não retém além do que ele precisa. É aquela pessoa que guarda sem um objetivo. Quando ela está guardando com um propósito, não. Esse mês tem uma gordurinha aqui, mas eu não vou me desfazer.
Eu preciso comprar meu imóvel. Então, enquanto eu não alcançar esse objetivo, isso aqui vai ficar aqui até alcançar. Sabedoria. Mas nós falamos aquelas pessoas que têm, ela já tem 2, 3 imóveis, 4, e está guardando para quê? Para ter mais e mais e mais, reter, para quê? Ou aquelas pessoas que guardam dinheiro, poupam dinheiro a vida inteira, aí quando morre fica tudo aí, tá certo. Depois que morre vai acabar sendo distribuído. Mas não aproveitou a vida, reteve, né? Passou às vezes até necessidade, porque queria guardar, e quando morrer não vai levar nada. Não é verdade? Então, se a pessoa recebe, além do que ela precisa, é para ela distribuir, é para ela dar. Esse é um dos princípios que o povo judeu observa e que faz deles um povo próspero. Generosidade, né? Então, essa palavra aí eu sei que não se aplica a muitos de nós, porque a maioria aqui luta para sobreviver. A maioria de nós aqui lutamos para sobreviver. Difícil ver alguém aqui entre nós que realmente retém mais do que é justo, tem mais do que o suficiente para a sua subsistência. Mas se a gente for aí, olha, entre os grandes milionários do mundo, há uma injustiça. Eles têm e retêm muito mais do que é necessário para eles. E mesmo pagando impostos altos, mesmo fazendo doações, eles ainda retêm muito mais além do que aquilo que lhes é necessário, né? Para que ter 10 grandes mansões? Para que ter dezenas de veículos, jatinhos, tanta coisa, se é muito mais do que a pessoa precisa, muito mais do que a pessoa necessita. Então, os judeus são ricos, são prósperos, a maioria deles, e eles, em sua grande maioria, observam o princípio da generosidade. Então, aí fechamos aí a nossa construção, a estrutura da nossa construção, com a base da excelência e da palavra de Deus, com as colunas do bom nome, dos bons conselhos, de amar a repreensão e cultivar a generosidade. Semana que vem nós vamos fechar essas paredes, cobrir o teto, e aí nós vamos aprender de vez como sermos prósperos através da sabedoria e dos segredos do povo judeu. Amém?